Olá, colega Psi. Existem diferentes técnicas para reestruturação cognitiva, mas você conhece a geração de alternativas no espectro cognitivo? É dessa técnica que nós vamos falar hoje, uma técnica muito importante para corrigir pensamentos, crenças intermediárias e até mesmo crenças centrais. Claro que para trabalhar as cognições dos pacientes, existe uma diversidade de intervenções. Você deve conhecer todas elas e se tornar muito competente no manejo. Então, por isso, nós vamos focar nessa técnica específica, que pode ser a sua técnica de escolha, de preferência, para a maioria dos seus pacientes, porque a maioria deles vão se encantar com esse procedimento, vão aplicá-lo de maneira muito prática, porque, inclusive, eu vou trazer uma ferramenta para você conhecer, construir, se interessar, adquirir, mas principalmente essa ferramenta, essas intervenções estarão presentes, essas e muitas outras, no nosso workshop prático de terapia cognitivo-comportamental que vai ao ar online gratuito, exclusivo para psicólogos, para você aprender a construir o sistema integrativo de quarta geração baseado em evidências. Diagnóstico contextual funcional, que mapeia o histórico que forma as psicopatologias, as vulnerabilidades que essa história deixa, as vulnerabilidades psicológicas, que precisam ser sanadas, as habilidades psicológicas, que são a saúde mental, que fica deficitária e que precisam ser desenvolvidas para tirar o paciente daquela condição de sofrimento, utilizando as técnicas de todas as terapêuticas, de todas as gerações que têm evidência de resultado para construir um processo terapêutico estruturado. Você vai receber esse mapa, esse passo a passo. Quais são as fases ótimas de um processo terapêutico lá. Online gratuito, vai estar no link da descrição desse vídeo para você poder fazer o seu cadastro. Tem presente que você vai ganhar, ferramentas como essa, inclusive, que eu vou te mostrar agora e que essa e outras ferramentas estarão lá presentes. Eu vou te apresentar aqui agora como conduzir uma intervenção cognitiva com essa ferramenta. Essa ferramenta, ela traz a noção de que o pensamento humano ele pode alcançar diferentes categorias dentro de um espectro. Uma pessoa pode estar num extremo catastrófico do seu raciocínio, um pessimismo aprendido, um catastrofismo, sendo isso uma psicopatologia cognitiva. Porque se um pensamento ele é realista, então está ali no quadrante do meio, realismo. Alguma coisa pode ser ruim, de fato, porque a evidência é suficiente, as probabilidades e as evidências estão na direção do pior cenário, e é realista que você esteja preocupado, né? Existem preocupações produtivas e improdutivas. Você não pode ser um irresponsável, seu paciente, né? Não pode ser um irresponsável imprudente que haja sem prever consequências para os seus atos, sem prever desfechos. Então, alguns são probabilísticos, alguns são possibilísticos, são remotas as chances, ele não pode fazer nada a respeito, então faz parte de um pessimismo, de um catastrofismo, essas preocupações, esses pensamentos improdutivos. Então, você vai ajudar o paciente a avaliar realisticamente o que quer que seja. A terapia cognitiva não é a terapia do pensamento positivo, é a terapia de se avaliar de forma consistente e realista, baseado nas informações disponíveis, o cenário que o paciente se encontra. E com isso construir uma atitude cognitiva de enfrentamento, que seja realista e otimista, porque o otimismo é a ideia de que as coisas podem se resolver, de que meus objetivos podem ser alcançados, de que os problemas não duram para sempre, de que há uma maneira de resolver, há uma forma de transpor essa diversidade. Então, com o otimismo, a gente alcança a esperança e vai buscar, então, as melhores formas de lidar com determinado cenário. Mas avaliando de forma realista e otimista. Por isso que uma habilidade psicológica é chamada de habilidade psicológica de realismo otimista, porque pensar dentro desse espectro, dentro dessas alternativas realistas e otimistas, tende a mover as pessoas para frente, para o enfrentamento, para alcançar seus objetivos, para transpor as adversidades. Ficar num pessimismo e num catastrofismo tende a fazer o paciente desamparar, se entregar, sofrer com ansiedade, e a gente quer trazê-lo para cá. Na outra mão, o utopismo é um romanceamento, uma visão idealizada que também não se sustenta por evidência. Então, são expectativas que só podem levar à frustração e sofrimento também, porque elas são irrealistas. Então, não queremos um paciente que viva nem na fantasia temida, do pessimismo, do catastrofismo, e nem na fantasia idealizada do utopismo. Nós queremos um paciente que aprenda a avaliar as coisas e estabelecer objetivos alcançáveis, perspectivas realistas e otimistas em relação a si, ao mundo, às pessoas, à sua vida, ao seu futuro
E vamos construir isso. Pegando um pensamento do paciente, nós vamos pedir para que ele tente identificar em que categoria dessa o pensamento está. Se ele diz que é realista, então ele tem que sustentar por evidências que qualquer um poderia verificar e, eventualmente, ele tem razão. Mas, na maioria das vezes, nos quadros de psicopatologia, de transtorno de humor, de personalidade, de ansiedade, os pacientes estão distorcendo as suas experiências em função do seu histórico formativo problemático. E aí você vai poder ajudá-los a identificar que eles estão ou pessimistas ou no extremo até catastróficos. E se isso for detectado, então ele precisa construir alternativas realistas. Qual é a alternativa? Por isso, geração de alternativa. Qual é a alternativa no extremo oposto? Se você estivesse pensando de forma utopista, que também não é saudável, qual seria esse pensamento? E se tivesse, então, que caminhar de um polo ao outro, para o centro, para o pensamento do meio, e o pensamento do meio é o pensamento do equilíbrio, a busca da saúde mental, da saúde psicológica, é a busca do equilíbrio. Então, dos extremos chegar a um ponto de equilíbrio, que é o realismo otimista, qual seria essa alternativa, então? Então, um paciente que foi mal numa prova pode pensar que ele é um fracasso total, um incompetente, um burro que nunca vai ter sucesso na vida. Catastrófico. O extremo oposto é de que isso aqui foi porque o professor perseguiu, mas ele é super inteligente e ele conseguiria tirar de letra qualquer coisa que ele quisesse fazer na vida, que ele é o máximo em tudo. Também bastante utópico e arrogante. Qual seria uma visão realista? De que talvez eu não tenha me preparado tanto, talvez eu precise de um outro método de estudo ou mais tempo dedicado a esse estudo, que talvez esse desempenho não revela o meu histórico de outras realizações e conquistas e aprendizados que eu já tive, né, porque eu cheguei até aqui. Portanto, posso ter dificuldade até com alguma coisa, com alguma matéria, mas todo mundo tem dificuldade com algum tema, em alguma área da vida, e isso não revela o que eu sou, não sou capaz de fazer da minha vida, do meu futuro. Então ele pode reconstruir, criar novas visões realistas, equilibradas, justas, razoáveis, cabíveis a todos os seres humanos, inclusive, para poder enfrentar essa situação, olhar para ela de um jeito mais realista e otimista. Então, essa é a ferramenta, eu espero que você use abundantemente, pode aplicar aí com seus pacientes, que você vai ver que eles vão ficar mais flexíveis. Veja, se ele gera alternativas ao que pensa, ele está adquirindo perspectiva, se tornando mais flexível. Flexibilidade cognitiva depende dessa capacidade de gerar alternativas ao que eu penso. Penso logo ou penso logo posso estar errado? Se eu estiver errado, como eu sei? Se houver outros pensamentos possíveis para essa situação, quais seriam? Quais deles estão mais realistas, têm mais dados que sustentem e tem menos? Então, ter essa capacidade de meditar, de pensamento meditante, de fazer reflexões sobre o que pensa, gerar um diálogo interno construtivo, criativo, elaborado sobre os próprios pensamentos, é o que essa ferramenta vai promover aí em termos de saúde psicológica, de saúde mental para o seu paciente. Faça bom uso dela e eu te vejo no nosso workshop, como eu disse antes, no nosso workshop prático de terapia cognitivo-comportamental, online gratuito, onde essa e outras ferramentas para você construir um processo terapêutico em etapas. Eu vou te dar um mapa para você construir o seu processo terapêutico. Você não vai se arrepender de estar lá. Link na descrição, faça a sua inscrição gratuitamente, já vai receber presente, né, de antemão. Durante o evento vão ter sorteios de livros, de manuais, dos nossos manuais. Estou com eles aqui, ó. Opa, desculpa. Nossos manuais clínicos. Você vai receber, vai ter sorteios, vários sorteios de kit de ferramentas, de um monte de presente para vocês. Alguns presentes já estarão disponíveis, outros serão sorteados, mas você tem muito a ganhar e nada a perder por estar lá. Nos vemos lá.